Pode aplaudir, pode celebrar Jesus, gente. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Vou dar para você 30 segundos para você localizar 10 papais do seu lado. Dar um abraço bem apertado nesse papai. Diga Feliz Dia dos Pais, parabéns. Isso, localize aí. Pergunte já se é papai. Os papais levantem a mão, se identifiquem aí. Mas a gente já sabe geralmente onde a gente senta, né? Quem é que é papai e tudo. Então vou pedir que quem for papai aí, isso. Pode abraçar, pode abraçar. Diga que ele é precioso, que ele é importante. Diga, perfeito, que coisa fantástica, né? Que ambiente, que atmosfera de bênçãos. Vocês estão animados para o dia de hoje, sim ou não? Hein? Né? Saindo daqui, as famílias vão se reunir, né? Todo mundo preparou alguma coisa especial. É algo tão fascinante. Hoje eu acordei bem cedo. Eu não consegui olhar a lição ontem, então hoje acordei mais cedinho para olhar a lição. E aí, quando eu acordei cedo hoje, meus filhos fizeram uma caça ao tesouro. E foram mais de 15 pistas. Olha só, 15 pistas. Agora o desafio era tentar confluir a Sara, o Samuel e o João. Porque o João queria ler todas as pistas. E ele acompanhou onde foram colocadas. E aí a gente correndo de um lado para outro. Mas é algo tão especial a gente poder celebrar essa data. Parabéns a todos os papais, sejam bem-vindos nessa manhã, que esse dia seja um dia de alegria, bênção, felicidade a todos vocês. Dê um aplauso bem alto a todos os papais que nós temos aqui nessa manhã. Deus abençoe. Abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 25. Hoje nós vamos olhar a lição de número 8 dessa série tão linda que nós temos de 1 e 2 Samuel, e nós já estamos concluindo a primeira parte desse estudo. Nós temos aí, eu acho que são mais 5 lições, se não me foge a memória, à frente para estudar. Nós já passamos a maior parte dessa porção toda que fala sobre Samuel, e nós estamos numa jornada. Você vai ver aqui na tela o que nós já estudamos nesse ano e para onde é que nós estamos indo. E é muito importante que todo domingo de manhã nós tenhamos essa compreensão, de que nós nos reunimos nesse lugar para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós estudamos isso de forma sistemática, de maneira que você abre o ano sabendo tudo que vai estudar. E aí está, né? Esse é o material de 1 Samuel. Mas se tiver o ano todo, né, colocando Juízes, Ruth, 1 Coríntios, 1 e 2 Samuel, só para a gente dar uma olhadinha, sempre deixem aí no ponto para a gente, perfeito, tá? Juízes e Ruth está aí, nós concluímos essa jornada tão bonita, falando desse livro tão simbólico, que tem tudo a ver com 1 Samuel. E daqui a pouco nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo 25, que é um versículo que está 24, ele está tão longe de Juízes, mas ele fecha essa história toda do livro de Juízes. Então isso é muito importante a gente estudar. Estudamos 1 Coríntios, para mim foi um dos estudos mais fascinantes e atuais que nós já tivemos nessa série, porque nós descobrimos que a gente fala da igreja primitiva. Tem até aquele corinho, né? Igreja antiga, quem conhece, né? E a gente, às vezes, compara a igreja de antigamente como sendo uma igreja mais santa, mais preparada do que a de hoje. E a gente descobre que igreja é igreja em todos os locais, em todos os tempos, só muda o endereço e a época. Os desafios são os mesmos, porque nós estamos aqui. São desafios inerentes à humanidade. Nós estamos agora estudando 1 e 2 Samuel, e é uma série fantástica, fascinante da Bíblia. Já estamos no capítulo 25, e hoje nós vamos ter uma história interessante, uma história gostosa de se ler, de se estudar. Eu tenho aí, pode dar start no meu tempo, não vou usar o tempo todo, mas a gente poderia ficar uma semana inteira falando desse capítulo, um capítulo lindo. E nós vamos fechar o ano agora quando for outubro, novembro e dezembro. Voltando para o Novo Testamento, nós vamos estudar o livro de Lucas, que é o último evangelho, de forma sistemática, que nós estudamos. Não quer dizer que nós não vamos mais estudar evangelhos. É que nós já estudamos Mateus, Marcos e João, aqui no culto da família com escola dominical. Então, nós estamos numa jornada muito bonita. Sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não adquiriu nosso material, ao fim da celebração, passe lá, adquire e compartilhe com a sua família. Nossa lição hoje é a lição de número 8. Nosso tema hoje é 1 Samuel, capítulo 25. Abigail e a beleza da mulher sábia. E a nossa leitura hoje, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 21 ao 35. Identifique comigo o versículo 21, nós vamos ler juntos. Eu vou ler o primeiro, você continua bem forte.
Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou mal por bem. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi e inclinou-se até a terra. Não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, Nabal, porque o significado do seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Este é o presente que te trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado a todos os moços que seguem ao meu senhor. Se algum homem se levantar para te perseguir e te buscar a vida, então a tua vida será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse na cavidade de uma funda. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, ou te haveres vingado com as suas próprias mãos. Quando o Senhor tiver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Bendita seja a tua procedência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de pôr minha própria mão e por minha própria mão me vingasse. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, fala conosco nessa manhã, que estejam abertos os nossos ouvidos e atento o nosso coração, a tua palavra que será ministrada nessa manhã, que possamos sair daqui, Senhor, nesse dia tão feliz, tão abençoado, dizendo e declarando: certamente o Senhor falou aos nossos corações, assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome forte de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Abra comigo sua Bíblia e deixe ela aberta no capítulo 25, nós vamos dar uma passeada em todos os versículos desse capítulo. Vai ser um capítulo fantástico, eu tenho o tempo, vou compartilhar um pouco com vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa que me chama a atenção no capítulo 25, é que o capítulo 25, ele marca o fim de uma era, ele marca o fim de uma época muito importante. Nós temos aqui o último juiz da história de Israel, concluindo a sua jornada, e nós temos o primeiro profeta também, abrindo uma jornada nova na história desse povo. Versículo 1 diz assim: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Nós temos aqui o falecimento de Samuel. E o que me chama a atenção nesse texto, eu não sei se você percebeu, mas se eu pudesse chamar e colocar dessa forma, o obituário de Samuel, o versículo que marca a morte, o fim da vida de Samuel, é um só.
Nós temos 24 versículos que nos fazem nos apaixonar por Samuel. A gente acompanhou a história dele desde o nascimento. Ele nasce, ele é prometido, ele se desenvolve, sua mãe cumpre a promessa, entrega Samuel dentro do templo. Samuel não se desencoraja com o cenário religioso daquela época, ministra perante Eli, ministra perante o Senhor, se torna adolescente, ouve a voz de Deus, se torna jovem, nenhuma das suas palavras, a Bíblia diz, se caíram sem que se cumprissem. A gente vê Samuel agora assumindo o sacerdócio profético, ungindo o primeiro rei da história de Israel, ungindo o segundo rei, Davi, que até esse momento já havia sido ungido e separado nessa história, e nós nos aproximamos, é ou não é verdade? A gente cria uma simpatia, a gente olha para a história, se identifica com a história, mas agora Samuel morre, e a Bíblia usa um versículo só para falar da morte de Samuel, e é esse versículo 1 que aí está: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram, prantearam, sepultaram ele na sua casa em Ramá, e aí a história, ela segue. Porque a história da vida, gente, ela é assim, ela segue. Tudo que nós podemos fazer nessa jornada, a gente só pode fazer em vida. É por isso que a Bíblia não fica depois falando muita coisa. Samuel é alguém que até esse momento, a gente vê a história, ele aproveitou a vida e as oportunidades que ele teve intensamente para viver para Deus. É ou não é verdade? Ele entendeu, enquanto eu tenho fôlego, enquanto eu tenho força, eu faço, eu trabalho, eu cumpro o meu papel, mas chega um momento que a minha missão vai findar, quando a minha missão se finda, a história segue, a história continua, e é justamente isso que acontece. Capítulo 25, ele abre falando da morte de Samuel. Do versículo 2 para frente, ele já entra no outro tema, e nós somos introduzidos a dois novos personagens. Davi, que nessa parte do meio de 1 Samuel é uma figura prevalente, ele sempre vai estar aí até o final desse primeiro livro. E nós temos agora Nabal e Abigail, que são duas figuras que aparecem aqui nesse momento, muito interessantes. Versículo 2, havia um homem de Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Esse Carmelo aqui é o Carmelo que fica no sul de Israel. Quem já foi, tem o Monte Carmelo, que é o monte onde Elias estava, fica na região costeira. Esse aqui é bem no sul. Tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. A Bíblia aqui descreve algumas características desses dois personagens novos que nós estamos estudando, Nabal e principalmente Abigail. Primeiro, acerca de Nabal, no versículo 2, se você tiver, e vou pedir que deixem aqui na tela, a gente vai rapidinho só dando uma olhadinha. A Bíblia diz que Nabal era um homem rico, era um homem próspero, era um homem que tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Imagine só você ter um rebanho, naquela época o rebanho de ovelhas era um rebanho extremamente valioso, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Em qualquer época, em qualquer lugar que você for, esse rebanho é um rebanho numeroso. Agora imagine isso há 3.000 anos atrás, onde não se tinha todo o conhecimento de vacinação, de pestes, de o pastoreio, de cuidar, enfim. Esse homem consegue construir um rebanho de 3.000 ovelhas e 4.000 cabras. Versículo 3, Nabal era o nome desse homem, e Abigail a sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato, e ele era da casa de Calebe. O nome Nabal significa tolo, significa insensato. O nome Nabal significa louco. A gente vai ver mais para frente a própria Abigail comparando o nome de Nabal a louco, dizendo para Davi, Davi, assim como ele age, é o nome dele, ele está louco, ele está agindo fora da racionalidade dele. E o nome Abigail, por outro lado, significa a alegria do pai. Eu fico vendo para essa história e é impressionante como é que a gente vê um Nabal, um tolo, um ignorante, um insensato, e a gente tem aqui alguém dotada de extrema sabedoria. É aquele velho ditado que diz que opostos se atraem, porque não há outra explicação. Nós temos duas pessoas aqui completamente diferentes, um casal, Nabal e Abigail, e Abigail era uma joia. Abigail, a gente vai descobrir uma mulher sábia, dotada de muito conhecimento, de muita aplicação. E nós temos aí o primeiro ponto da nossa lição, que Abigail era uma mulher temente ao Senhor. E o texto, ele fala um pouco das características dessa mulher chamada Abigail. Nabal era o nome desse homem, está no versículo 3, Abigail sua mulher, e esta era sensata
e formosa. O que significa ser sensato? Era uma mulher inteligente, era uma mulher que sabia se portar, era uma mulher que sabia a hora certa de agir, de aplicar o seu conhecimento, porque não adianta a gente ter o conhecimento, não saber aplicá-lo e aplicá-lo na hora certa. Não adianta saber tudo, mas você não saber colocar esse conhecimento que você tem para gerar resultados. Então, Abigail era uma mulher sensata, e a Bíblia diz que ela também era uma mulher formosa, ou seja, uma mulher bonita de atraência, uma mulher bonita por dentro e por fora, cheia de habilidades. Por isso seu nome significa uma joia, alegria do pai. Nabal, por outro lado, é interessante que o versículo 3 faz questão de apresentar duas características de Abigail e duas características do mesmo jeito de Nabal. E olha o que diz Nabal. Nabal era um homem duro e maligno. O que é ser um homem duro? Ele era um homem grosso, era um homem difícil de tratamento, era um ogro, um Shrek da vida, né? Quem já assistiu, a turma mais nova, era um homem de trato difícil, mas ele conseguia levar isso a um outro nível, porque a Bíblia faz questão de dizer que além de ser um homem duro, um homem grosso, um homem tratante, ele era um homem maligno, e existe uma diferença nisso. E não só era um homem maligno, mas a Bíblia diz que ele era duro e maligno em todo o seu trato. Em tudo aquilo que ele fazia, essa dureza, esse espírito, esse coração aparecia. E a gente vai perceber nesse texto, sem nenhuma razão, sem absolutamente nada, ele manifesta isso. E a Bíblia diz que ele era da casa de Caleb. A casa de Caleb era uma casa tradicional, importante, conhecida naquele tempo, porém um homem duro e maligno em todos os seus caminhos. Na sua revista, na página número 48, se você puder abrir rapidamente, você tem a primeira coluna, último parágrafo da primeira coluna, na página 48, a coluna da esquerda. Dê uma olhadinha aí rapidamente. Diz assim: a palavra sabedoria provém do grego sofia, que significa inteligência plena. Isso aqui era o que Abigail tinha. Ela tinha uma inteligência não só técnica, teórica, mas uma inteligência que ela conseguia aplicar no sentido mental mais pleno. Entretanto, olha o que diz, olha o que é interessante. Sofia inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento de aplicar tal conhecimento às circunstâncias da vida. A gente vai perceber que uma circunstância que aparece sem se anunciar, algo difícil, algo que anunciaria o fim daquela família, e a gente vai perceber Abigail agindo. Versículo 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e disse: subi ao camelo, ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como é que ele está. Direi àquele próspero: paz seja contigo, tenha paz a tua casa, tudo o que tu tenhas paz. Versículo 7. Tenho ouvido que você tem tosqueadores, teus pastores estiveram conosco. E detalhe, nenhum agravo lhes fizemos, de nenhuma coisa sentiram falta todos os seus dias enquanto estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos numa boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres na mão. Davi, nesse ponto da história, ele está no meio do deserto, fugido de Saul. Se você ler todo o avanço até o capítulo 24, Saul agora intenta matar Davi, perseguir Davi. É por isso que na última lição nós falamos da importância da amizade de Davi e Jonatas, porque Jonatas foi o instrumento de Deus para que Davi estivesse aqui, porque senão Davi estaria morto. Saul já teria matado Davi há muito tempo. E enquanto Davi está no deserto, Davi junta um bando, um exército de homens, 600 homens que ele treina, que ele cuida, que ele prepara, homens que eram perigosos, homens de guerra, mas que agora são tratados por Davi. E Davi, enquanto faz isso, ele habita nessa região, e naquela época havia um costume. Quem tinha um rebanho muito grande, e Nabal tinha um rebanho gigantesco, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, precisava de segurança, precisava de alguma forma de alguém que impedisse que salteadores, que ladrões, que bandidos passassem por lá, porque isso acontecia, era muito comum. Até hoje quem tem um rebanho muito grande tem que ter. Se você deixar um rebanho desatendido, você volta lá, tem 20 galinhas, volta no outro dia tem 15, no outro dia tem 12, acabou, foi tudo embora. Isso é normal. Eu lembro que uma época dessa, essa questão de segurança, está aqui a Denise, até lembrei da história aqui, vou contar. Nós fomos para a convenção, última convenção que teve, eu acho que foi lá em Moaná. Lembra disso, Denise? Estávamos na convenção, e aí trabalhando na convenção, aquela coisa toda, tínhamos culto aqui domingo de manhã, terminou as atividades da convenção,
um grupo de irmãos, né? O barco que ia sair, não saiu, alguma coisa. Um grupo de irmãos disse, olha, vamos alugar uma lancha. Vamos sair de Moaná, 5 da manhã, enquanto está escuro. Vamos sair de Moaná até Abaetetuba de lancha, atravessando a Bahia, enquanto está escuro, para chegar em Abaetetuba, 7 da manhã, 7h30, para pegar o carro e está aqui no Tempo Central, 9 da manhã. Dito e feito, 4 da manhã todo mundo acorda, aquela escuridão na Baía do Marajó, quem conhece sabe que tem um trecho ali que é aberto, um trecho que é perigoso, e a gente vinha atravessando na lancha, aquela coisa toda, e aí o rapaz que guiava a lancha, ele vinha... A Denise está aqui, não me deixa mentir, com a lanterna do celular, literalmente. Imagine só, a lancha a toda potência, e aí o cara com a lanterna do celular. E eu dizendo assim, rapaz, tu vê alguma coisa? Ele falou, não, eu estou fazendo isso para eles me verem, se alguém aparecer. Eu, como é que pode? Né? Se tiver um barco aqui, aí, certa altura da conversa, eu falei para ele, amigo, como é que funciona? Porque eu fiquei impressionado, gente, a gente anda por esses rios, é ribeirinho por tudo que é canto, é casa por tudo que é canto. Quem conhece ali a entrada, se atravessa a Bahia para entrar para Abaetetuba, é impressionante a quantidade de casa, de coisa. Aí eu perguntei para o rapaz, como é que fica a segurança? Né? Porque a gente escuta a história de piratas, de gente que, né? A gente está aqui no meio da noite, nessa escuridão, né? Talvez seja por isso que tu não esteja nem iluminando, para ninguém saber que a gente está aqui atravessando. Ele falou, pastor, esses lugares tudinho aí, se o senhor chegar perto, toma bala, pastor, cuidado, esse pessoal está preparado, tem segurança, porque já aconteceu muito problema, é o que aconteceu naquela época, tinha que ter segurança. Certa altura da nossa viagem, a gente vem andando, a lancha bate num toco, não é verdade? Quando a lancha bateu no toco, o cara tirou a potência, e aí o pessoal que estava no barco, misericórdia tal, aí a Denise pega a harpa cristã e fala assim, gente, vamos começar a cantar. Ela abre a harpa e começa a cantar, mais perto quer estar. Eu falei, vamos cantar outra coisa, vamos deixar isso para lá. Mas isso feito, o que acontecia naquela época é que a presença de Davi e os seus 600 homens ali garantia segurança, e o costume era, bom, se eles estão dando segurança, e Davi está dizendo, nós não tomamos nenhuma ovelha tua, pergunta dos teus meninos, pergunta dos rapazes, então, dá para a gente aí, alguma coisinha, né? Entrega para a gente alguma coisa. Note que a última frase do versículo 8, coloca na tela para mim, Davi não coloca tamanho, Davi não coloca exigência, Davi está tendo extremo bom senso quando ele aborda Nabal, e ele diz aí, olha a última frase, né? Dá aos teus servos e a Davi teu filho, qualquer coisa que te tiveres à mão. Nós estamos trabalhando, servindo, um pouquinho da lã, a gente está chegando na hora certa, né? Ele precisava de alguma provisão, porém, Davi tinha expectativa, Nabal era tolo, Nabal era um homem insensato, Nabal era um homem maligno em todos os seus caminhos, versículo 9, chegando pois os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi aguardaram, respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? Quem é que ele pensa que é? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. O que Nabal diz para eles? Quem é que Davi está pensando que é para pedir isso? Davi é um fugitivo, Davi, em outras palavras, é um criminoso. Davi está sendo procurado. Quem é que Davi pensa que é? Ele sabia que a súplica de Davi era justa. Quem Davi pensa que é para fazer tudo isso? Versículo 11. Nabal responde, tomaria eu do meu pão, da minha água, da carne, das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que não sei nem de onde vêm. Pera lá, versículo 12, então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e tendo chegado, o contaram tudo segundo essas palavras. Chegaram com Davi e disseram, Davi, o cara está dizendo que tu é um bandido, o cara está dizendo que não vai dar nada. E o impressionante é o que acontece, Davi fica furioso com o que ele escuta, versículo 13, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, cada um cingiu a sua espada também Davi, e subiram após Davi 400 homens, e 200 homens ficaram com a bagagem. Davi tinha um bando de 600, 400 agora sobem com Davi, e 200 ficam guardando as coisas. E eu olho para esse texto, né? Davi está dizendo, já que é assim que eles estão dizendo, já que eles querem saber quem é que nós somos, nós vamos mostrar.
Já que Nabal está agindo de forma insensata, a gente vai dobrar a aposta de Nabal. Conhece gente assim? Já que Nabal está indo à frente, então vou esticar um pouco mais, vou um pouco mais à frente. Quem é que Davi pensa que é? Por que isso aqui é importante? E guarde isso no seu coração. No capítulo 24, e nós não estudamos aqui o capítulo 24, Davi abre mão e poupa a vida do próprio Saul. Lembra da história? No capítulo 24, se você quiser olhar, Saul está perseguindo Davi com mais de 3.000 homens. Atenção, Saul junta um exército de 3.000 homens para capturar Davi. Certo momento, Saul entra numa caverna e ele não sabia que Davi estava dentro da caverna. Davi poderia tirar a vida de Saul. Davi poderia naquele momento resolver a questão. Alguém poderia dizer assim, Davi se sentiu tão mal, porque no versículo 6 do capítulo 24, ele diz assim, tocaria eu no ungido do Senhor? O que Davi faz? Davi poderia matar, tirar a vida de Saul. Ele já era ungido rei. Talvez muitos o aclamariam naquele momento, mas ele entendeu, tem coisas que eu posso resolver e tem coisas que só Deus pode resolver. O que eu posso eu resolvo, o que eu não posso eu coloco na mão de Deus. Davi era ungido rei, só que Davi entendeu, eu sou ungido rei, mas Saul é o instrumento que Deus está usando para me preparar para ser o rei que Deus precisa para esse tempo e para essa época. Então, eu não vou tratar, vou deixar Deus tratar. Gente, e como Deus tratou com Saul? O que Davi faz? Davi corta, em outras palavras, só a pontinha da veste para mostrar para Saul. Quando Saul sai da caverna, Davi mostra, Saul, olha aqui, ó. Eu poderia ter te matado, eu poderia tirar a tua vida, mas eu não fiz. Quantas vezes Davi poderia ter feito isso? Me chama a atenção, sabe o que é? É que Davi resiste a Saul, mas ele tenta matar Nabal. Davi, ele consegue resolver o que é mais difícil, mas ele cede para aquilo que é fácil. E aqui, gente, existe um princípio espiritual, guarde isso no seu coração. Todos nós que temos uma grande conquista, que temos uma grande batalha, que temos um grande avanço, eu não vou dizer que é imediatamente o dia depois, mas na estação após uma grande conquista, haverá uma tentação em algo tão pequenininho que para você nem sequer parece pecado, mas são essas pequenas quedas e esses pequenos problemas que comprometem a nossa carreira com Deus. Quem está entendendo, dê um brado de glória a Deus. São esses pequenos momentos. Davi consegue abrir mão e entendeu o propósito de não tirar a vida de Saul, que com 3.000 homens o perseguia, e agora está se trocando com um tal de Nabal, insensato, duro, maligno em todos os seus caminhos. É tão desproporcional a resposta de Davi, porque isso não é Davi. Até esse momento na Bíblia, Davi é uma pessoa clemente, uma pessoa paciente. A gente percebe, né? Nabal, coitado, tem muito cabra, tem muita ovelha, mas tem lá uns 30 tosqueadores, talvez uns 30 pastores de ovelha. Davi vem logo com 400 guerreiros, só homem mal encarado para resolver. E a intenção de Davi não era conversar com Nabal, não, era matar todo mundo, era resolver essa questão. Note só o que está acontecendo, porque sempre depois de uma grande batalha, a gente baixa as guardas. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, mantenha as suas guardas elevadas e deixe Deus trabalhar e fazer aquilo que só Ele pode fazer. Isso aqui é um recado de Deus para mim. Quando a gente fala manter a guarda elevada, não é manter para atacar, é manter justamente para dizer, tem coisas que eu até poderia colocar o dedo para resolver, mas eu prefiro deixar Deus agir, porque Ele sabe o que é melhor para mim, e na hora certa Ele vai fazer, e fez. Isso é um histórico, é algo interessante acerca de Davi. Davi vem com 400 homens, Nabal está aqui com, sei lá, 60, o grupo que ele tinha para cuidar das ovelhas dele, e aí a gente é introduzido ao ponto 2, que é uma mulher vigilante, uma mulher sábia que foi colocada nesse lugar. Versículo 14, nesse meio tempo, meio tempo, dentre um dos moços de Nabal, anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, teu esposo, porém, ele distratou eles. Porém, a palavra que ele usa é disparatou eles, ou seja, eu gosto desse texto, porque vamos lá, vamos ser sinceros. Abigail era uma mulher sábia, entendida, uma mulher bonita, uma mulher rica. Abigail poderia ter dito, já que Davi está vindo, glória a Deus, eu vou me livrar desse tal de Nabal, vou deixar ele morrer e vou começar minha vida de novo. É ou não é verdade? Né? Quem é que faria isso? Levanta a mão aí, levanta não.
ou aponta para alguém que queria fazer. Ela poderia deixar. Ela só tinha a ganhar. O cara era grosso, o cara era maligno em todos os seus caminhos, ela inteligente. Mas aqui a gente percebe, ponto 2 aí, e eu vou rapidinho, vou usar exatamente o tempo, não vou me alongar. Esse perfil não é que ela age, porque Abigail toma atitude, e o ponto 2 aqui vai falar das atitudes de Abigail. Eu não vou ter tempo de ir todos os pontinhos que nós temos aí, mas no versículo 18, olha o que está escrito, e eu estou lendo bastante a Bíblia, porque essa história é uma história linda, é um enredo fantástico da gente ler. Versículo 18, então Abigail tomou a toda pressa, e eu acho lindo esse texto, está aqui, preste atenção nesse texto, vamos lá, vamos fazer a conta. Abigail, quem está com fome aqui, levanta a mão por favor, quem está com fome, né? Eu estou de jejum, desde ontem não comi nada. Alguém pode dizer assim, pastor, por que o senhor está de jejum? É porque o senhor quer ser mais santo? Não, é porque daqui a pouco eu vou ter almoço de Dia dos Pais e de aniversário. Olha só, pense num almoço que eu vou ter. Então, para manter, para manter o figurino, eu abri mão da manhã para poder comer o almoço. Olha só que coisa linda, né? Eita, é verdade, é desse jeito, né? Agora vamos lá, olha essa mulher chamada Abigail. Pense numa mulher agitada, numa mulher que quer resolver, numa mulher proativa, numa mulher que busca soluções para resolver problemas que ela mesma não criou, que busca soluções para resolver problemas que aparentemente para ela seria melhor não colocar a mão. Então Abigail tomou a toda pressa, vamos lá, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Pensa numa ovelha preparada, não é a ovelha viva não, a ovelha temperadinha, com agrião, gostosa, né? Você já viu aquela propaganda na internet que o cara coloca a carne e aí ele vai cortar, aí ele não corta, ele bota a mão e desfaz a carne. Pense numa carne desmanchando. 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de pão tostado, 100 cachos de passa. O que é cacho de pasta? 100 cachos de uva que secaram agora, 200 bolos de figo. Quando a Bíblia diz pasta de figo, é bolo de figo. Quem é que gosta de bolo? Levanta a mão. 200 bolos, serve para você? 200 bolos, né? E pôs sobre os jumentos. E quando ela fala jumentos aí, está no plural. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, pronta para a refeição, temperadinha, bonitinha, no bafo. Eita, coisa boa, chega a boca, né? 5 medidas de trigo, 100 cachos de passas e 200 bolos de fígado. Pensa numa mulher proativa, que queria resolver. Agora eu pergunto para você, essa mulher fez tudo isso, gente, vamos tentar aqui projetar o espaço de tempo. Era tudo muito, quem já foi para aquela região, tudo é muito perto. E ela teve o tempo só, atenção, não conta o tempo que os mensageiros de Davi saíram até Nabal. O que conta é, eles foram até Nabal, grosso, tolo, insensato, distrata os rapazes, né? Vamos colocar por cima que fosse 5 horas de viagem, que já é muito, que naquele lugar 5 horas de viagem, daria já para atravessar talvez ali 20% a 30% da nação de Israel, que é bem curtinha. Nós estamos falando de rapazes de guerra. Esses meninos voltam para Davi e falam, Davi, o cara está dizendo que tu não é nada, o cara está dizendo que tu é um criminoso. E aí Davi se esquenta, fala, prepara aí tudo. Levou mais tempo, talvez, para preparar os 400 homens para irem atacar Nabal do que qualquer coisa. Então vamos colocar aí 12 horas, tá bom? Para melhorar, vamos colocar um dia inteiro, né? Para ninguém dizer que é exagero. Agora eu pergunto para vocês, mulheres que aí estão, vamos lá. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de cacho torrado, 100 cachos de uva pasta, 200 bolos de figo. É possível fazer isso nesse período, sim ou não? Tem que ser muito prevenida, né? Porque tem homem aqui que passa a manhã toda, não consegue fazer um bolo e suja a cozinha toda. É ou não é verdade, mulheres? Né? Porque quando eu cozinho demais, mas quando eu termino de cozinhar, misericórdia, a cozinha está destruída, está tudo... Essa mulher, ela fez tudo. E ela fez tudo isso, gente, sem Nabal saber. Ah, pastor, mas é insubmissão dela? Não, não é insubmissão, é para proteger Nabal da sua própria estupidez que ela sabia que ele tinha. É para proteger a sua casa. Ela sabia, a morte está chegando, Davi não vai deixar isso passar. Ela prepara um banquete. O que ela entende? Já que Nabal não deu nada,
eu vou ser generosa. Já que Nabal foi suvindo mão de vaca, eu vou abençoar, eu vou preparar um banquete para esses rapazes, né? E a atitude de Abigail, ponto 2 que aí está, né? Ponto 2 geral do nosso esboço, né? A atitude de Abigail protegeu a sua casa. Versículo 19, dê uma olhadinha na sua Bíblia, olha como é lindo esse texto. E disse aos seus moços, isso aqui é Abigail, preparou todo esse banquete que a gente viu, e disse aos rapazes, ide adiante de mim, pois eu vou seguindo vocês de perto. Olha como é que ela é esperta. Ela não apareceu com Davi, ela falando. Ela apareceu com Davi primeiro com a comida. Eu não é uma mulher prevenida, inteligente. Mandou a comida na frente, né? E ela diz, ó, eu vou atrás de vocês, pois seguirei de perto. Porém, nada disse ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia encoberto pelo monte, Davi e os seus homens também desciam. Então de um lado está ela descendo, do outro lado está Davi descendo, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, olha o que Davi disse, e essa é a leitura que nós fizemos hoje à noite. Com efeito, de nada serviu ter guardado tudo quanto esse homem possui no deserto. Eu guardei, nós trabalhamos, nós não fizemos exigência, a gente pediu qualquer coisa, nós lemos aí no texto, de nada sentiu falta de quanto lhe pertence, eu fui honesto, não tomei nada, meus homens não tomaram nada, ninguém roubou nada de vocês, porém esse homem me pagou mal com bem. E aí Davi, furioso, porque nós somos assim, né? A gente quando é pego em algo que a gente acha uma injustiça, a gente fica assim, versículo 22, faça Deus o que lhe aprouver os inimigos de Davi, se eu deixar amanhecer um só do sexo masculino dentro dos seus, eu vou lá e eu vou matar todo mundo. Vendo pois Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, versículo 24, lançou-lhe-se aos pés e disse, ah meu Senhor, cai a culpa sobre mim. A culpa é minha, não era dela, mas cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Versículo 25, olhe na sua Bíblia, se você puder, ou aqui, não se importe o meu Senhor com esse homem de Belial, a saber com Nabal, porque o que significa o seu nome, o que está escrito aí? Ele é, no bom paraense, é um leso, é o que ele é. Ele é estúpido, ele é grosso, ele agiu como ele é desse jeito, então perdoa ele, não leve isso em consideração, a loucura está com ele, eu porém tua serva, não vi os teus moços. O que ela está dizendo aqui? Ela admite, olha, eu deveria estar perto, eu deveria estar vigilante, eu deveria ajudar, eu deveria aconselhar, por alguma razão eu não estava lá, então por favor releve. Ele é assim mesmo, ele é grosso, ele é estúpido, é o jeito dele, e ela está tomando aqui a culpa para si, né? Abigail, atenção, percebeu o risco que rondava a sua casa, e ela decidiu proteger a sua casa. Ela percebeu que alguma coisa daria errado. Como é que ela percebeu? Ela viu, não, alguém disse para ela. Um dos rapazes chegou e falou, Abigail, ó, o pessoal de Davi chegou aí, eles cuidam de tudo, eles guardam, são honestos, não tomam nada do que é nosso, pediram só um pouquinho de lã, e o teu esposo foi grosso, foi duro, foi estúpido, eles saíram daqui, Davi não vai deixar isso passar. Ela percebeu que alguma coisa estava errada, e ela decidiu agir preventivamente. Eu pergunto para você, ela tinha certeza que Davi viria ou não? Não, mas ela decidiu pagar o preço e agir preventivamente. Hoje, o perigo não é o Davi que vem para destruir daquele jeito, mas hoje existem vários perigos, né? A gente percebe o distanciamento, a frieza, a gente percebe celular, internet, trabalho demais, ativismo demais, são alguns desafios que rondam o nosso lar, e a gente precisa o tempo todo estar sintonizado, estar ouvindo, vendo ou não, sabendo ou não, eles têm potencial de destruir a nossa casa, sabendo se vem ou não, nós somos levantados e plantados por Deus para ser como Abigail e agir preventivamente naquilo que nós podemos, sabe? Tem coisas que mulher tem isso muito mais do que homem, né? Que é aquele sexto, sétimo, oitavo, nono sentido. Quem é que concorda? Diga amém bem forte, né?
O homem não, ele é mais tapadão, né? Ele não percebe muitas coisas, mas são coisas que a gente tem que estar, sabe, perceber. Pode não acontecer, não interessa, eu vou agir preventivamente. Mas se não, eu sei, mas não, foi o que ela fez aqui, né? E se ela não tivesse feito isso? E se ela pagasse para ver? E o principal não foi só isso, é que Abigail foi uma mulher pacificadora. Nos dias de hoje, e vai aparecer aqui no nosso esboço, ponto 2 do tópico 2, Abigail foi uma mulher pacificadora. Eu ouso propor para nós que estamos aqui nessa manhã, que uma das qualidades mais importantes de qualquer pessoa nesse tempo, é ser pacificador. É ou não é verdade? Nós estamos vivendo num mundo polarizado. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas concordam em 99% das coisas, mas porque eu discordo de você e você discorda de mim em 1%, tem gente que se sente no direito de agredir, de desrespeitar, de ser um Nabal, de ser tolo, de ser grosso, de ser insensato, de não tratar bem, por causa de alguma coisa que lá na frente não vai ter valor nenhum para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga para o seu vizinho, seja um pacificador. Diz para ele, deixa de ser Nabal, deixa de ser tolo. Seja um pacificador. Ela foi uma mulher pacificadora, versículo 27, esse é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor, seja ele dado aos moços. Ela entendeu, preciso fazer alguma coisa, não pode ficar desse jeito, eu não posso deixar isso continuar. Versículo 28, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato, o Senhor, olha só isso aqui, presta atenção, o Senhor te fará uma casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e se não acha mal, e não se ache mal em ti, em todos os seus dias. Olhe novamente na sua lição, página de número 50, por favor, abra comigo página de número 50, se você puder. Na página 50, a coluna da direita, que você tem na página 50, dê uma olhadinha, rapidamente, coluna da direita, primeiro parágrafo, diz assim, a posição de Abigail como serva, e sua posição de humildade perante Davi foram uma porta aberta para a resolução do conflito. Gente, não se resolve conflito sem humildade. Abigail não chegou, ela não foi à presença de Davi para fazer acusações. Não, ela não foi cheia de razão, cheia de direito, não, ela foi com humildade. Senhor, a culpa é minha, está aqui para a gente. Ela levou donativos, versículo 18 está escrito, ela fez o necessário para restaurar a paz e ela conseguiu. Eu quero declarar que Deus está te levantando nesse tempo, coloca a minha imagem aqui por favor, vai aparecer, nesse tempo para ser um pacificador, aonde você estiver, e você vai conseguir em nome do Senhor Jesus. O espírito manso, um espírito humilde. Às vezes a gente tem que abrir mão dos próprios direitos para poder pacificar alguma coisa, e ela entendeu, se eu não pacificar essa situação, alguma coisa vai acontecer. Olha como é que ela faz isso, ela diz para Davi, Davi, tem coisa grande pela frente, Deus tem projetos maiores para a tua vida, Davi, tu nem imagina o que Deus vai fazer. Davi, não vale a pena perder tempo com Nabal, não vale a pena perder tempo com besteira, com tolice, com gente que não vai a lugar nenhum. Ele é grosso, ele é insensato. Davi, não troca, não coloca sangue inocente, não coloca culpa na tua consciência por causa de uma pessoa que não merece. Nabal não merece. Deus me trouxe aqui para dizer para você, tem coisas que não merecem a sua atenção, não merecem o seu tempo, não merecem a raiva, a ira. A gente está se movendo por um monte de coisa, não merecem nada disso. Versículo 29, coloca aqui na tela para mim, olha o que ela disse, se algum homem se levantar para te perseguir, buscar a tua vida, atenção para isso, era o que estava acontecendo com Davi naquele momento. Davi também estava sendo perseguido por Saul. Ela consegue, escute isso, ela consegue em um versículo dizer o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer na vida de Davi. Eu vou repetir, ela consegue em um versículo dizer o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Ela está dizendo, Davi, Deus tem coisas melhores para ti, né? Perdoa essa transgressão, no versículo 28, 29, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida,
então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, e Deus te guardará. Davi, agora tu estás sendo perseguido. Isso aqui é uma palavra profética, mas tu serás guardado entre os feixes do que habitam com o Senhor. Saul não vai te tocar, Saul não vai tocar o dedo em ti. E ela continua dizendo, porém, a vida dos teus inimigos, olha só a sabedoria de Abigail. Olha para esse texto, por favor, olhe para mim aqui, versículo 29. Olha o que diz a última parte, porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse uma pedra na cavidade de uma funda. O que que isso lembra para você? Uma pedra na cavidade de uma funda, hein? Golias. Ou seja, ela está dizendo, ela está usando os elementos da vida de Davi, porque ela está mostrando para Davi, Davi, eu conheço a tua história, eu sei de onde tu veio, eu sei o que está acontecendo, e o mesmo Deus que foi contigo com Golias, está sendo contigo com Saul, e tu serás o rei dessa nação, Deus levantará de ti uma casa forte. Não perde tempo com isso, Davi, não te bate, Davi, com coisa pequena, né? Como diz o Caboclo do Marajó, não te bate, deixa passar, né? E aí ela diz no versículo 30, e há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, 31, então meu Senhor, não te será por tropeço, não vai estar na tua consciência, não vai estar nas tuas mãos, não te será por tropeço, nem por pesar o coração, o sangue de quem, sem causa, vieres a derramar, e teres vingado com as tuas próprias mãos. E aí ela diz para ele, olha, quando o Senhor tiver cumprido o plano na tua vida, tu vai lembrar do que diz a tua serva. Davi chegou lá, e eu quero declarar que você nessa manhã chegará lá em nome do Senhor Jesus. Não haverá sangue desnecessário na sua mão, não haverá tempo perdido com coisa que não merece seu tempo, não haverá potencial de vida, de construir, de olhar para frente com coisas que só vêm para roubar. Escute, o que me chama a atenção, e eu já vou concluir, tenho 7 minutinhos e nós vamos fechar, é que Abigail, ela entendeu, olha, a situação já está pressionada, se eu chegar e pressionar mais, a corda o quê? Rompe. Nós estamos precisando de pessoas, nesse tempo, aonde duas pessoas numa mesa, gritam, se odeiam, se repelem, mas essa pessoa senta na mesa, e com um versículo falado, as duas pessoas digam, como foi que eu nunca vi isso dessa maneira, estendam a mão, se perdoem, trabalhem juntos. Esse é um agir de avivamento que nós precisamos para esses dias. Foi o que Nabal, foi o que ela fez. Nós precisamos de pessoas que tragam uma palavra temperada, uma palavra sábia, uma palavra que descomprima o que está prestes a explodir. É muito ruim quando a gente tem gente que o negócio já está feio, a pessoa chega, piora. Já está no limite, a pessoa chega, transborda. Mas Deus está levantando um grupo de pessoas que sairão aqui desse lugar dizendo, vale a pena crer no Senhor, na proposta do Senhor, e não sujar minha mão com coisas que me prendem lá atrás. Dê uma glória a Deus bem forte se você crê nisso, em nome de Jesus. Davi é tão tocado por isso, ele se impressiona tanto com a atitude dela, que Davi cai em si, e Davi diz, espera lá, não é que essa mulher está certa? Espera lá, não é que eu estou agindo de forma desproporcional? Um Zé Ninguém, um Zé Mané, um cara grosso, ogro, que não merece minha atenção, me distrata, e eu estou aqui com 400 homens perdendo meu tempo, sujando a minha mão com isso. E olha o resultado, versículo 32, então disse Davi a Abigail, bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendito seja a tua procedência, bendita sejas tu mesmo, mulher, que hoje me toliste de derramar sangue, e por minha própria mão me vingasse. 34, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras, e não me viesse ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. 35, então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta havia lhe trazido, e disse, sobe em paz à tua casa, bem vês que eu ouvi a tua petição, e eu a atendi. E assim é com cada um de nós. Deus está te dizendo agora, volta em paz para a tua casa, bem vês que eu ouvi a tua petição, e eu te atendi.
Eu vou repetir: sobe em paz para a tua casa, bem vês que eu ouvi a tua petição e eu a atendi. Coloque a mão no seu coração, diga para você: sobe em paz para a tua casa. Diga para você: sobe em paz para a tua casa. O Senhor ouviu a minha petição e Ele já atendeu a minha petição. E glorifique a Deus se você crê e receba sobre a fé. Seja alguém desse jeito, seja alguém dessa forma. Ponto 3, ela falou na hora certa. Gente, posso dizer algo para você? 50% dos seus problemas estão resolvidos se você saber controlar isso aqui. É ou não é verdade? 50% dos seus problemas na vida estão resolvidos se você souber controlar o que você fala. E não é só o que sai da sua boca, não, é o que sai dos seus dedos, é o que você escreve, é o que você coloca. 50%. Quando Abigail volta para casa, ela vai ao encontro de Davi, ela volta para casa. Sabe o que Nabal está fazendo? Nabal é tão leso que ele nem consegue ver o perigo iminente. Ele não consegue nem acompanhar o que está acontecendo ao teu redor. Versículo 36, voltou Abigail a Nabal, eis que esse fazia em casa o quê? Uma festa, um banquete. Ele distrata Davi, desonra Davi, infla a fúria de Davi, volta para casa e vai fazer festa. Né? Tem gente que é assim, o cara não consegue, não sabe nada, inocente, não tem noção do perigo. Nabal não tem noção do perigo. Ele volta para casa, ele faz um banquete, rei. Seu coração estava alegre, ele já muito embriagado, né? Pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem tão pouco, até o amanhecer. Ela poderia chegar lá, quebrando a mesa, virando: Nabal, deixa de ser besta. Nabal, olha o que tu fiz. Ela entendeu: não é a hora de falar isso agora. Até porque ele está embriagado, ele não vai ouvir nada, ele não vai entender nada do que eu estou dizendo. Ela espera até de manhã cedo, né? Ela volta da empreitada com Davi, desse momento. E aí ela fala para Nabal só de manhã. E aqui tem um versículo, Provérbios capítulo 25, não precisa colocar na tela não. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita no tempo certo. A palavra certa dita na hora certa vale mais do que muitas palavras ditas fora do contexto. A palavra certa, saber dizer: não me calo, não preciso falar, não vale a pena responder, não vale a pena perder a paciência, não, agora eu tenho que fazer. A palavra certa dita na hora certa vale mais do que a quantidade delas dita fora do contexto. E esse é o grande segredo que essa mulher, ela consegue nos dizer. Quando é de manhã cedo, versículo 37, note que eu li o capítulo todo com vocês. A história, né? A gente lê a Bíblia ela vai se construindo. Pela manhã, estando Nabal livre do vinho, ou seja, com a consciência, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Ou seja, ela disse: Nabal, tu distrataste a Davi. Davi mandou trazer 400 homens, eles iam entrar aqui e acabar com tudo, matar tudo que nós temos, todos do sexo masculino. E o impacto para Nabal foi tão grande, olha o que a Bíblia diz, que lhe amorteceu nele o coração. Talvez Nabal tenha tido aqui um ataque cardíaco, um problema, amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra, vivo mas em coma. Naquele momento que ele ouviu, ele teve noção do perigo do que ele fez, seu coração se amorteceu como pedra, ele ficou em coma. Passou-se, versículo 38, uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Nabal morre, fruto da sua própria estupidez, fruto da sua própria ignorância. E tudo isso que nós estudamos é o valor de uma esposa sensata, né? O poder que uma esposa tem de às vezes tirar um homem do caminho, da rota de colisão. O valor da beleza interior que Abigail tinha, não só a beleza por fora, mas uma mulher inteligente, sensata, mas acima de tudo, o valor do senso de oportunidade. Ela entendeu, a oportunidade é já, agora. Nabal não merece, não precisa merecer nada disso, mas eu entendo que há um perigo e eu ajo preventivamente. Sabe o que é bom nessa história? E aqui, meu tempo terminou agora, último versículo, 45 minutos redondinhos, né? Abigail nunca fica se vitimizando. Porque olha como ele é. Olha como ele é grosso.
olha só como ele é duro, é mau em todos os caminhos, é assim mesmo, é desse. Não, a gente não vê. Você não vê Abigail reclamando, murmurando. Abigail só diz: eu vou fazer o que eu posso. O que eu não posso fazer está na mão de Deus, mas o que eu posso fazer, isso eu faço. Eu faço carneiro, eu faço pão, eu vou atrás, eu coloco no jumento, eu me prostro, eu chamo a culpa para mim, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer para resolver. Versículo 39, Nabal morreu. Olha que coisa. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e deteve de fazer o mal, fazendo com que caísse sobre mim a sua cabeça. E Davi mandou falar com Abigail, porque desejava tomá-la como mulher. Rapaz, esse Davi, hein? Menino, menino rápido esse Davi, né? Sabe o que fez Davi se afeiçoar por Abigail? Não foi sua beleza exterior somente, foi a sabedoria de Abigail. Porque se Abigail deixasse Davi matar Nabal, provavelmente ele não a tomaria como esposa. Porque o que chamou a atenção foi que Davi caiu em si: eu ia fazer o que é errado. Bendita sejas tu, mulher. Bendita sejas tu que me impediu de fazer isso. Bendita sejas tu, mulher, que me ajudou nessa missão. Nabal morre, Davi manda fazer uma festa, levanta a mão: bendito seja o Senhor. Nabal foi embora, ele convida, e Abigail se torna esposa de um grande rei, de um homem chamado Davi. Que história linda, não é verdade, né? Deus te trouxe aqui hoje. De tudo que você ouviu, posso ministrar algo ao seu coração? Seja um pacificador. Seja um pacificador. Guarde suas palavras. Sabe? Acredite. Vá até o fim. Creia. Seja preventivo. Essa mulher acreditou, ela fez tudo que ela pode, ela pacificou, ela resolveu, e no final da história, Deus abençoou ela muito além do que ela poderia imaginar. Levante suas duas mãos para os céus. Pai, nós te louvamos por aquilo que tu és, te louvamos por essa palavra, te louvamos porque assim como tu colocas amizades, como tu colocaste no caminho de Jonatas, Senhor, pessoas que nos protegem, a gente está clamando: Senhor, abre uma porta, me livra, e Deus te livrou através de uma pessoa que está perto de você. Também nós temos experiências onde Deus levanta pessoas como Abigail. Nosso coração está inclinado, essa é a nossa natureza. Esse aqui é Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que deixou passar Saul, mas agora engasgou com Nabal, indo matar, derramar sangue inocente. Mas como teu Espírito Santo fala ao nosso coração, Abigail conseguiu as chaves do coração de Davi, e Davi não levou sobre si esse pecado e esse problema. Nos dê sabedoria, Pai. Assim como nós ouvimos essa história, isso não diz respeito só às mulheres, diz respeito a todos nós, seres humanos, homens, mulheres, filhos. Em tudo aquilo que nós fazemos, pedimos de Ti a Tua graça e a Tua sabedoria, e que possamos sair daqui ouvindo o que Abigail disse, ouviu de Davi: volta para tua casa em paz, porque eu ouvi a tua petição e eu te atendi. Que assim seja, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.